A Bíblia ensina-nos que existe um Deus que criou todas as coisas. Ensina-nos que existe um Deus que nos criou à sua imagem para sermos o reflexo da sua glória, do seu caráter. A Bíblia ensina-nos que no seu plano eterno, Deus nos criou à sua imagem para o representarmos na criação. Adão e Eva, a Bíblia relata-nos, foram criados à imagem de Deus para se multiplicarem e para encherem a terra. Para serem uma sociedade perfeita, para que dominasse a terra de uma forma perfeita. Mas a Bíblia também nos ensina que o ser humano não foi capaz de cumprir a missão que Deus lhe deu. A Bíblia ensina-nos que todos nós, sem exceção, falhamos a missão que nos foi dada. Que todos nós, sem exceção, desobedecemos a Deus e preferimos ser os nossos próprios deuses e adorar deuses criados pelas nossas mãos. É isso que a Bíblia quer dizer quando lemos em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em vez de refletirmos e representarmos Deus de uma forma perfeita, decidirmos buscar a nossa própria glória. E a consequência do nosso pecado é a morte espiritual nesta vida e condenação eterna. Graças a Deus que a história não termina com a nossa morte. A Bíblia também nos ensina que na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, Deus providenciou uma solução. A Bíblia ensina-nos que Deus enviou o seu Filho, Deus eterno com Ele, de que o próprio Deus se tornou homem na pessoa de Jesus de Nazaré, para cumprir a missão que nos foi dada, mas que só Ele pode cumprir e cumpriu de forma perfeita. Ele tornou-se homem para nos reconciliar com Deus. Ele que viveu uma vida perfeita e morreu para pagar o preço da nossa culpa. A Bíblia ensina-nos também que a resposta apropriada a este Evangelho, a estas boas notícias do Senhor Jesus, é que nós somos chamados a responder em arrependimento e fé. A Bíblia ensina-nos que todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé no Senhor Jesus são salvos e têm os seus pecados perdoados. E temos estudado uma carta na Bíblia conhecida como a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E esta carta é uma lembrança destas verdades e da sua implicação na vida dos cristãos, ou seja, em todos aqueles que se arrependeram e colocaram a sua fé no Senhor Jesus. De uma forma simples, Paulo lembra os Efésios da forma como Deus planeou salvar um povo desde a eternidade, a forma como Ele cumpriu esse plano na pessoa do Senhor Jesus e a forma como Ele está a cumprir esse plano nas nossas vidas. Por isso, de uma forma simples também, ser cristão é alguém que estava morto espiritualmente, mas que agora lhe foi dada uma nova vida. Há alguém que vivia separado de Deus, mas que em Cristo foi reconciliado com Deus. Ser cristão significa pertencer à família de Deus, pertencer ao seu povo, pertencer à nova nação que Deus está a criar. Por consequência, ser cristão é ser alguém que procura despir-se da velha pessoa, da velha vida e procura viver a nova vida que Deus nos deu. Na prática, isso significa que procuramos não mais viver de forma egoísta ou individualista, mas que pertencemos a um povo e a uma igreja. Que esta realidade se torna visível numa membresia comprometida numa igreja local como esta. É por isso que ao longo da história os cristãos se têm juntado em igrejas locais como estas, porque é aí que se torna visível a nossa pertença à igreja do nosso Deus. Mas significa também que nós procuramos viver em obediência a Deus. Procuramos representar Deus. Procuramos viver para a razão pela qual nós fomos criados. Procuramos ser como o Senhor Jesus. É Ele que nós temos como referência. Jesus de Nazaré, o Deus homem, a quem chamamos Senhor. Somos cristãos porque nós fomos salvos por Deus. Somos cristãos também porque seguimos Cristo e queremos ser como Ele. E por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias, porque estamos a terminar o estudo desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Convido-os a abrir as vossas Bíblias em Efésios capítulo 6, que se encontra na página 1115 das Bíblias à vossa frente. Efésios capítulo 6, e vamos ler dos versículos 10
a 20. Quero fazer um aviso inicial, porque esta pregação vai ser um pouco mais longa do que os irmãos estão habituados, mas peço a vossa graça, a vossa paciência e a vossa atenção, porque esta é a palavra de Deus. É assim que o apóstolo Paulo escreve bem no final da sua carta. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo está a terminar esta carta e as aplicações práticas sobre o que é que significa viver como cristão. E ele faz uma comparação, faz uma analogia, uma metáfora à guerra e a um soldado. Neste mundo, até Cristo regressar, a nossa maior luta é contra o pecado. E essa luta é real. Paulo lembra a igreja em Éfeso que eles estão numa batalha, que cada um deles é um soldado, que o seu inimigo é poderoso e mais forte que eles, mas também que lhes é dada a capacidade de travar esta guerra, na certeza que serão vitoriosos, se eles se revestirem desta armadura para a sua proteção. Queridos irmãos, nós também precisamos ser lembrados que esta vida é caracterizada por uma guerra bem real. E essa guerra não é contra as nossas circunstâncias em primeiro lugar, mas é uma guerra no nosso coração contra o pecado. Como vimos na última pregação em Efésios, em que nos focámos dos versículos 10 a 13, enquanto nesta pregação vamos nos centrar dos versículos 14 a 20, nós lembrámos-nos nesses 3 versículos que nós precisamos saber que estamos em guerra, precisamos saber quem é o nosso inimigo, precisamos saber com quem lutamos e como lutamos. E é exatamente este último ponto que vamos explorar hoje, com esta armadura e as suas várias peças que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Sabem, normalmente quando as pessoas pensam sobre esta passagem, quando este texto é ensinado às crianças, a imagem mais comum que é dada é de um soldado romano. Alguns dos que estão aqui presentes, que cresceram no contexto da igreja, alguma vez viram o soldado romano com as suas várias peças a ser construído? Eu não quero negar o que nós podemos aprender com esta imagem, queridos irmãos, mas deixem-me sugerir que a referência que Paulo tem em mente não é de um soldado romano, é do Senhor Jesus. E espero poder prová-lo hoje, enquanto vamos por cada peça. Como vamos ver cada peça desta armadura, o Senhor Jesus é o seu cumprimento. Não apenas porque Ele é o exemplo do soldado perfeito, porque Ele utilizou esta armadura de uma forma perfeita, mas porque Ele mesmo é esta armadura. Os irmãos lembram-se na semana passada, o pastor Matt Foreman, que pregou na carta aos Romanos no capítulo 13. Lembram-se da última exortação? A última exortação no versículo 14 foi esta: revesti-vos de quem? Do Senhor Jesus. É exatamente o que Paulo está aqui a falar. Quando Paulo diz, tomem a armadura de Deus, é um sinónimo para dizer revesti-vos do Senhor Jesus. É por isso que, quando nós lemos no versículo 10, o que é que o apóstolo Paulo diz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? Fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder.
E esta força, esta armadura, tem 6 peças. Sigam comigo o texto. A primeira peça está no versículo 14. É o cinto da verdade. Nesta guerra, queridos irmãos, o assunto mais fundamental com que temos de lidar é a verdade. Desde Adão e Eva que nós somos tentados com esta pergunta. É assim que Deus diz? Não é por acaso que na Bíblia Satanás é chamado como o pai da mentira. Porque notem que o principal ataque satânico é colocar em causa a palavra de Deus. É deturpar a palavra de Deus. Agora notem que o perigo é que a tentação é por definição um engano. A mentira precisa de ser apresentada de uma forma apelativa. O mal, para ser tentador, exercitou-se na arte da sedução. O pecado maquilha-se para parecer mais atrativo. Por isso, Paulo já tinha escrito de forma clara que a forma de vida da velha pessoa era uma forma corrompida por aquilo que ele chamou de desejos enganadores, por falsidade. Isto no capítulo 4, versículos 22 e versículo 25. Sem o cinto da verdade, nós seremos levados por qualquer vento de pensamento que nos faça sentido ou que nos atraia. E este é o perigo que nós enfrentamos. Num mundo tão cheio de informação, como é aquele em que nós vivemos, uma das maiores dificuldades é a capacidade de discernir entre a verdade e a mentira. Porque o oposto da mentira é a verdade. Para que eles possam combater de forma apropriada, eles precisam de colocar um cinto. É a verdade que é colocada à volta da nossa cintura que vai manter todo o restante da nossa vida em ordem e de forma sustentada. Paulo já tinha escrito que eles ouviram, capítulo 1, versículo 13, a palavra da verdade. Que o Espírito Santo lhes dá verdadeiro conhecimento de Deus. Mas, queridos irmãos, lembremos-nos mais uma vez que a verdade não é algo abstrato. A verdade não são meras proposições que aprendemos nas nossas mentes ou que regurgitamos com as nossas bocas. A palavra, a verdade é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Paulo já tinha dito isto no capítulo 4, versículos 20 a 21, que eles aprenderam quem? Eles aprenderam Cristo. Que a verdade está em Jesus. Notem como Paulo não diz apenas que Cristo falou a verdade, ou que sabemos coisas acerca de Jesus, mas que a verdade é o Senhor Jesus. O próprio Jesus declarou, e lemos em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a verdade porque Ele é o próprio Deus feito homem. Ele foi perfeito e falou sempre a verdade. E nós podemos confiar nele porque Ele revela de forma perfeita quem Deus é. Meus queridos irmãos, que a nossa vida seja fundamentada na verdade. E que a nossa igreja viva sempre fundamentada na verdade. Segunda peça, a couraça da justiça. Vejam a segunda parte do versículo 14. A Bíblia é muito clara. Nós somos pecadores. Não existe justiça em nós. A nossa natureza era de tal forma corrompida que a Bíblia descreve as nossas obras como trapos imundos. Que nós estávamos mortos espiritualmente. Para nós cristãos, as boas notícias é que Deus foi capaz de fazer por nós o que nós não podíamos fazer por nós próprios. Lembram-se o texto que nós lemos hoje, em Isaías 59? Lembram-se qual era o problema daquele povo? O problema era exatamente um problema de justiça. Era que vez após vez eles não conseguiam obedecer à lei de Deus. Vez após vez eles desobedeceram a Deus. Vez após vez a consequência do seu pecado era bem visível nas suas vidas. Mas é então em Isaías 59, versículo 17, que o Messias que Deus promete enviar é representado como? É representado como um soldado vestido com esta couraça da justiça. E este Messias, queridos irmãos, é o Senhor Jesus. O próprio Deus que se fez homem. O próprio Deus que viveu uma vida justa, perfeitamente justa. Mas mais ainda, Ele não apenas viveu uma vida justa, Ele pagou o preço pela nossa injustiça. Queridos irmãos, ouçam estas palavras que nós lemos em 2 Coríntios 5, 21. Quando Paulo escreve àquela igreja e diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? O Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Foi Deus que nos perdoou os pecados que cometemos contra Ele. É Ele que nos justifica, é isto que significa justifica. Ele declara-nos justos, Ele declara-nos como se nós fôssemos perfeitos. Como é que isso é possível? Porque o Senhor Jesus foi perfeito. Foi o Senhor Jesus que utilizou esta couraça de uma forma perfeita. Foi o Senhor Jesus que viveu uma vida de obediência perfeita ao Pai. Meus queridos irmãos, nós sabemos bem que a nossa luta contra o pecado continua bem real. Mas lembremos-nos que Deus nos vê através de Cristo. Ele declara-nos justos. Mas ao mesmo tempo o pecado ainda exerce poder sobre nós. E Satanás vai procurar tentar-nos de formas distintas. Talvez para alguns de nós essa tentação pode vir através da nossa consciência. Para aqueles que seriamente procuram viver em obediência, a luta contra o pecado é bem real. E muitas vezes nós falhamos. E Satanás vai procurar desencorajar-nos. Satanás vai uma e outra vez mostrar a maldade que ainda há em nós. E é nessa altura que a couraça da justiça é a única que nos pode proteger contra esses ataques. É o Senhor Jesus. É a sua justiça que nos protege do nosso pecado. É o Senhor Jesus pregado naquela cruz, ao qual nós voltamos dia a dia para perdão e para conforto. É na cruz, queridos irmãos, que ironicamente Satanás é derrotado. É na cruz que o nosso pecado é perdoado. Nós precisamos desta couraça para nos proteger. Mas talvez para outros de nós, Satanás irá procurar minimizar a maldade do pecado nas nossas vidas. Pode ser que ele nos diga e nos sussurre ao ouvido: bem, se Deus te ama apesar do teu pecado, não interessa o que fazes, porque Ele aceita-te como tu és. E contra esta tentação nós precisamos também colocar a couraça da justiça. Precisamos ser lembrados que nós fomos salvos não por causa das nossas obras, mas que fomos salvos para as boas obras. Capítulo 2, versículo 10. Precisamos ser lembrados que Deus nos escolheu para sermos santos. Capítulo 1, versículo 4. Que Deus nos aceita como nós estamos, mas não para ficarmos como estamos. E neste sentido o Senhor Jesus é o nosso modelo. É o modelo do que é ser justo. É o exemplo que nós queremos seguir. E felizmente é-nos dado o poder de sermos transformados à sua imagem. Peça número 3. Calçados com o Evangelho da Paz. Vejam o versículo 15. Na nossa vida é muito fácil distrairmos com questões secundárias. Não apenas somos pessoas limitadas pelo espaço, pelo tempo, pela nossa visão, pelo nosso raciocínio, entre tantas outras coisas. Mas para além de sermos limitados, somos fracos. É fácil deixarmos a urgência das coisas ocupar o espaço do que é realmente importante. Queridos irmãos, lembremos-nos que o Evangelho da Paz é a verdade mais importante que este mundo precisa. Foi através do anúncio deste Evangelho que Deus nos salvou. Lembram-se Efésios 1, capítulo 13, versículo 13? Em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Mas será também apenas se as pessoas ouvirem este Evangelho que poderão ser salvas. Entendem, irmãos? Esta é a mensagem que o mundo mais precisa. Como Paulo diz em Romanos 13, 10, versículos 13 e 15 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a nossa certeza. É por isso que é a mensagem mais importante que este mundo precisa. Precisa de ouvir o Evangelho para ser salvo. Mas Paulo continua e diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos irmãos, o Evangelho é tanto o ponto de partida como a força motriz da nossa vida. E ninguém representa melhor o Evangelho do que o Senhor Jesus. Já o profeta Isaías tinha escrito, no capítulo 52, versículo 7, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. A grande maravilha acerca de Cristo é que Ele foi o grande e perfeito evangelista.
mas que Ele próprio também era a mensagem. O Senhor Jesus anunciou o Evangelho da salvação, mas Ele mesmo é o Evangelho. É nele, na sua morte, na sua ressurreição, que nós temos paz com Deus e uns com os outros. Porque o Senhor Jesus é a nossa paz. Vejam o capítulo 2 de Efésios. Ele é a nossa paz. Foi Ele que nos reconciliou com Deus. Notem a grande ironia. A guerra contra o mal faz-se através do Evangelho da paz. As trevas só podem ser dissipadas com a luz. A mentira só pode ser vencida com a verdade. A paz só pode ser estabelecida quando o mal for derrotado. É por isso que nós costumamos cantar o hino 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Oh, que nome precioso! Gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceite, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce à fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce à fé, a esperança do porvir. Queridos irmãos, calcemo-nos com o Evangelho da paz. Levemos connosco o nome de Jesus onde quer que estejamos, porque este Evangelho é o único que nos pode dar uma paz que nos pode sustentar em qualquer circunstância, mas é também a mensagem que as pessoas mais precisam de ouvir para a sua salvação. Peça número 4, o escudo da fé. Vejam o versículo 16. Esta peça da armadura é a única que vem com uma explicação. Vejam o versículo 16. É um escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se pensarmos na observação que fizemos em relação à verdade, a mesma se aplica à fé. A incredulidade está na base do pecado original. Em Efésios, a palavra fé é usada 8 vezes e o seu equivalente como verbo, o verbo acreditar, é usada mais 2 vezes. A fé em Efésios é usada para descrever o meio da nossa salvação, certo? Por meio da fé. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 8. A fé é também usada como uma evidência da nossa salvação. Vejam o capítulo 1, versículo 15. Paulo diz que ouviu falar da sua fé. Mas a fé é também usada como um meio para recebermos o poder do nosso Deus. Capítulo 1, versículo 19. Capítulo 3, versículo 17. Agora, irmãos, é preciso e é importante nós definirmos o que a fé significa. Porque esta é talvez a peça da armadura que possa ser mais facilmente mal entendida e vista de uma forma individualista como algo que nós alcançamos. Sabem que no Antigo Testamento Deus é descrito inúmeras vezes como um escudo. Ele apresenta-se a Abraão como um escudo, Gênesis 15:1. Apresenta-se ao povo em Deuteronômio 33:29 como um escudo. E tantas vezes aparece no Antigo Testamento, em particular no livro dos Salmos. Uma e outra vez o povo de Israel é exortado a confiar em Deus porque Ele é o seu escudo e a sua proteção. Vejam no Salmo 18, versículo 12, versículo 30, versículo 35, quando o salmista diz: o Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E o versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Como é que então passamos de Deus como escudo para o escudo da fé? Na verdade, elas são sinónimos, porque a fé tem um objeto. A fé não se alimenta a si mesma. A fé é acreditar e colocar a nossa confiança em algo. A fé é colocar a nossa confiança naquele que é o nosso escudo. Quem é o nosso escudo? É o próprio Deus. É Ele que nos protege dos ataques. Nós apenas temos de confiar nele. Romanos 8, 30, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendem, irmãos? A fé não é por isso algo que nós produzimos. A fé é assim em quem nós confiamos. Se a nossa fé for em Deus,
então temos um escudo suficientemente forte para resistir. E é aí que o Senhor Jesus é mais uma vez a nossa referência. Em primeiro lugar, porque Ele é a maior prova da proteção de Deus na nossa vida. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Entendem? O Senhor Jesus é o escudo de Deus nas nossas vidas. É nele que nós somos salvos. É nele que nós encontramos tudo o que necessitamos. Mas em segundo lugar, porque o Senhor Jesus viveu pela fé. Não esqueçamos isto, queridos irmãos. O Senhor Jesus foi um ser humano. O Senhor Jesus foi tentado. O Senhor Jesus sentiu as limitações que tu e eu sentimos, as fraquezas humanas, apesar de nunca ter pecado. Ele é o cumprimento perfeito do homem justo, descrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Este é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na sua perfeita humanidade, resistiu a todas as tentações. Na sua perfeita humanidade, Ele confiou no Pai, mesmo nos momentos mais negros da sua vida, a ponto de dizer, Lucas 22, 42, não se faça a minha, mas a tua vontade. Peça número 5, o capacete da salvação. Vejam o versículo 17. A nossa salvação pode ser vista pelo menos em 3 perspectivas temporais diferentes. Passada, presente, futura. Nós fomos salvos, nós estamos a ser salvos, nós vamos ser salvos. É esta tensão que os teólogos chamam do já e o ainda não. E é esta tensão que é uma luta para nós. Nós já fomos salvos e já experimentamos este relacionamento com Deus e com a Igreja, mas esta realidade ainda não é experimentada de forma perfeita. Nós já fomos salvos da culpa do nosso pecado, nós já fomos reconciliados com Deus, mas ainda sentimos de uma forma muito real e concreta o poder e as consequências do pecado nas nossas vidas. O nosso corpo, a nossa mente são limitadas, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo irá morrer. Notem como a perda das nossas capacidades à medida que nós envelhecemos é uma realidade tão dura de experimentar e de sentir. E ao mesmo tempo nós ainda pecamos. E as consequências na nossa vida e na vida dos outros é bem real. O facto de já sermos salvos não elimina a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas o facto de sermos salvos deve encher-nos de esperança. Na verdade, salvação e esperança dão as mãos dadas nas Escrituras. Curiosamente, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo fala sobre este mesmo capacete e diz assim, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança e a salvação andam juntas. Como alguém escreveu, pensem nisto, irmãos, como uma ilustração. Imagina que amanhã recebes 2 cartas. Numa delas recebes a notícia que um parente morreu e deixou-te uma herança de 10 milhões de euros, enquanto na mesma entrega recebes também uma multa de estacionamento no valor de 150 euros. Qual das 2 cartas vai moldar o teu dia? Os 10 milhões de euros que tens prometido enquanto herança ou a realidade deprimente da multa de 150 euros? Se formos honestos, quantas vezes nós deixamos a multa determinar a nossa realidade quando temos uma herança garantida nos céus? Quantas vezes, queridos irmãos, nós deixamos as circunstâncias desta vida, as circunstâncias passageiras desta vida, tomarem conta das nossas emoções, tomarem conta dos nossos pensamentos, tomarem conta da nossa vida? Queridos irmãos, mais uma vez na nossa fraqueza, o que nós mais necessitamos é a pessoa do Senhor Jesus nas nossas vidas. O que mais necessitamos é este capacete da nossa salvação. Porque o Senhor Jesus é a nossa salvação. Porque foi Ele que garantiu o perdão dos nossos pecados, mas porque é Ele também que vai à nossa frente para dar o exemplo. É na nossa fraqueza que nós precisamos ouvir a exortação que nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta
e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos irmãos, lembremos-nos que o Senhor Jesus pode ser compassivo connosco. Ele pode compreender-nos. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser tentado. Como cantámos nos últimos 2 domingos, o hino 579. Ruge forte, contundente, a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto o meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo, cantando vou. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo o ardor. 6ª peça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam a segunda parte do versículo 17. Esta é a última peça da armadura de Deus, mas nem por isso é menos importante. A espada do Espírito Santo está intrinsecamente ligada à primeira peça da armadura. Lembram-se? A verdade. Mas neste caso a palavra não apenas nos protege, como é a peça que nos permite atacar o inimigo. E imaginem, já não deve ser novidade, o melhor exemplo do uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É quem? É o Senhor Jesus. Os evangelhos relatam-nos que no início do seu ministério, depois de ser batizado, ele foi dirigido pelo Espírito de Deus para o deserto, onde jejuou durante 40 dias. E foi nesta altura de grande fraqueza que ele foi tentado por Satanás 3 vezes. E o Senhor Jesus ensina-nos que a maior arma contra Satanás e as suas tentações é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que derrota Satanás nos seus próprios esquemas. Por 3 vezes nós lemos nos evangelhos a resposta do Senhor Jesus. Está escrito. Também está escrito. Porque está escrito. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus deixou-nos um exemplo a ser seguido. A palavra de Deus tem de ser central nas nossas vidas. Não é por acaso que esta costuma ser uma das principais tentações na vida do cristão. Já pensaram nisto, queridos irmãos? Arranjar desculpas para não ler e estudar a palavra. Já reparaste como é difícil concentrar-te a ler e estudar a Bíblia? Parece que na altura em que te sentas para ler, aparecem todas as distrações. Ou é um barulho que nos incomoda, ou é um impulso grande para ver o nosso telemóvel, ou todo o tipo de pensamentos e preocupações que nos vêm à mente e nos distraem dessa leitura, ou pode ser até o desencorajamento ou a frustração de não estarmos a entender exatamente o que lemos. Qual costuma ser a tua desculpa? Qual costuma ser a tentação que Satanás traz na tua vida para que a palavra não seja parte inerente e diária na tua vida? Entendes? Se a palavra é tão importante e tão fundamental, se a palavra é a única arma de ataque contra o inimigo, será de admirar então que Satanás te vai procurar afastar dela, para que não lhe prestes atenção, para que não passes tempo nela? Queridos irmãos, a palavra não pode ser algo que nós reservamos para 1 hora ao domingo de manhã. Queridos irmãos, entendam que não é por acaso que nós organizamos as coisas na nossa igreja como organizamos. Não é por acaso que os irmãos têm já pronto qual vai ser a passagem pregada no próximo domingo. Não vai ser por acaso que na próxima quarta-feira, quando viermos juntos às 8 horas para estudar a Bíblia, vai ser esta passagem que nós vamos estudar. Não vai ser por acaso que essa mesma passagem vai ser pregada depois de domingo. Porquê? Porque nós queremos pensar e refletir, queremos ler a palavra, queremos estudar a palavra, queremos refletir nesta mesma palavra para podermos aplicar a palavra às nossas vidas. Ela é necessária para a nossa vida espiritual, ela é a espada do Espírito na nossa vida. No meio da cacofonia de vozes que nós ouvimos todos os dias, como é que nós podemos distinguir a voz do nosso Deus? Como distinguir, por exemplo, o mau uso da palavra de Deus como Satanás fez com o Senhor Jesus, que utilizou a palavra de uma forma errada? Se compreendermos a centralidade da palavra na nossa vida,
na nossa batalha espiritual, não pode haver um dia sequer que a palavra não faça parte das nossas vidas. Sabem, é exatamente por isso que um dos exemplos que nós damos é a forma como organizamos o nosso culto. Já se deram conta que o nosso culto está organizado toda à volta da palavra de Deus. É a palavra de Deus que serve como base para os hinos que nós cantamos, que serve como base para as nossas orações, porque nós oramos, porque respondemos a Deus. É a palavra de Deus que nós lemos, é a palavra de Deus que nós confessamos, porque a nossa declaração de fé é só um sumário do que a Bíblia ensina. Sabem, todas as quintas-feiras de manhã, eu, o Ruben, o Rodrigo, o André, juntamo-nos para passar um tempo relativamente longo para preparar esta ordem de culto. Não nos lembramos hoje de manhã para cantar uma coisa qualquer. Lemos juntos a palavra que vai ser pregada no domingo seguinte. De acordo com essa palavra, escolhemos um texto para ser lido do Testamento anterior. Já viram como Isaías 59 é tão relacionado com esta armadura? Porque o Messias, o soldado, está lá. Foi por isso que escolhemos Isaías 59. Depois escolhemos todos os hímnos e as orações e a declaração de fé para nos preparar para ouvirmos a palavra. Porque ela é mais importante, deve ser fundamental na nossa vida. Esta centralidade deve ser um modelo para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida enquanto igreja. E agora deixem-me dar uma pequena palavra aos pais, aos homens. A saúde espiritual da tua família depende da forma como tu lideras a tua família e és exemplo nestas coisas. Queridos irmãos, quantas vezes, e falo aos homens agora de uma forma direta, quantas vezes são as nossas mulheres que são o pilar da palavra em nossas casas? E nós somos chamados a ser o exemplo nestas coisas. Quantas vezes são as nossas mulheres a ler a palavra, a estudar a palavra, a ensiná-la aos nossos filhos, quando a primeira responsabilidade na família é dada ao homem para estas coisas. Homem, nota isto. Pai, nota isto. A saúde espiritual da tua família depende do teu exemplo. Da forma como tu próprio és o exemplo na leitura, no estudo, na aplicação da palavra à tua vida. Não passes esse encargo que te é dado a ti para ser um peso na vida da tua esposa. Assume essa responsabilidade com alegria. Finalmente, a oração. Vejam os versículos 18 a 20. Paulo exorta a igreja a orar. Notem que a oração não é uma peça da armadura. A oração é antes a forma como nós combatemos, como o soldado combate. A oração é talvez a maior representação da nossa dependência de Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele é digno do nosso louvor. Nós agradecemos a Deus as suas bênçãos porque sabemos que tudo o que somos e temos é uma dádiva sua. Nós confessamos os nossos pecados porque sabemos que temos de lhe prestar contas, mas também porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. Nós intercedemos, trazemos a Ele as nossas preocupações, porque sabemos que o que seremos e teremos será resultado também da sua ação nas nossas vidas. Irmãos, entendamos isto. Só ora aquele que sabe que Deus é soberano. Só o humilde de coração pode orar, porque a oração é pura dependência. E Paulo dá-nos o exemplo. A carta aos Efésios tem cerca de 2.500 palavras, do início ao fim. Só 500 destas palavras são utilizadas em oração. De louvor, de agradecimento e de intercessão. É exatamente assim que a carta começa, dos versículos 13 a 14 do primeiro capítulo. É um hino, uma oração de louvor. Dos versículos 15 a 23 do capítulo 1, Paulo dá graças por aqueles irmãos e intercede por aquela igreja. E depois no final do capítulo 3, dos versículos 14 a 21, mais uma oração de intercessão. Notem, meus irmãos, a forma como Paulo insiste no versículo 18 e 19 na oração com a repetição da palavra todo ou toda. Como alguém disse, a oração cristã é maravilhosamente abrangente. Ela tem 4 universais, indicados pelo quádruplo uso da palavra todos. Nós devemos orar, vejam o que Paulo diz, devemos orar em todo o tempo, tanto regular como constantemente, com toda a oração e súplica, porque assume muitas e várias formas, com toda a perseverança, porque precisamos, como bons soldados, de nos manter alerta, de não desistir e de não adormecer,
fazendo súplicas por todos os santos. Infelizmente, a maioria dos cristãos ora por vezes, com algumas orações, com algum grau de perseverança, por algumas pessoas. Mas notem como Paulo não apenas pede para orarem por todos os santos, mas também para orarem por ele. Vejam no texto. E é muito interessante que Paulo, que está preso, lembrem-se, não ora para ser livre da prisão. Notem o que Paulo ora. Paulo ora para que ele possa cumprir a missão que lhe foi confiada por Deus. E também aqui nós recebemos um exemplo de como orar. Sabermos orar pelas coisas mais importantes, em especial a nossa batalha espiritual. Observem também neste texto o aspecto comunitário da oração. Paulo exorta-os neste texto a orarem por quem? Por todos os santos. O apóstolo não diz aqui para eles orarem por todas as pessoas. Paulo não está a dizer que nós não devemos orar pelos descrentes, nós devemos fazê-lo. Mas aqui o seu foco particular é na igreja, naquele a quem estamos unidos numa mesma fé e numa mesma esperança. Não é por acaso, queridos irmãos, que na nossa aliança, na aliança de membresia desta igreja, este é um dos compromissos que nós assumimos. Qual é? De orarmos uns pelos outros. E este aspecto comunitário aplica-se à imagem como um todo, ao soldado como um todo. A imagem que Paulo aqui nos dá é de um exército, não é de um gladiador solitário. É aqui que temos de aprender a ler os textos em contexto. Paulo escreve para quem? Para cristãos individuais? Não, Paulo escreve para uma igreja. Uma carta para ser lida em igreja e para a igreja. Paulo já tinha ensinado no capítulo 2 que ser cristão é fazermos parte de um corpo e de uma família. Paulo já tinha dito ao aplicar estas verdades no capítulo 4 que devemos batalhar pela unidade na diversidade na igreja, que devemos buscar e viver onde cada um dos membros ocupa o espaço no corpo e todos contribuem para um mesmo objetivo, que é crescermos e ser como o Senhor Jesus. Paulo já tinha utilizado estas expressões de que somos um povo, uma nação, um templo, uma família e aqui de forma implícita, um exército. A igreja local ocupa um espaço central nos planos de Deus e deve ser prioridade para o verdadeiro cristão. O inimigo irá dar-nos todas as desculpas, tal como nos dá todas as desculpas para nos afastar da palavra ou da oração. Irá dar-nos todas as desculpas para não nos reunirmos com a igreja. Seja porque está mau tempo, seja porque temos a festa da prima ou da avó, seja porque dormi mal à noite, seja porque tenho a oportunidade de passar um fim de semana fora, seja que razão for, vamos ser tentados a não dar prioridade à igreja. É por isso que nós precisamos de ser exortados. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros. Quem são estes uns aos outros? Paulo vai dizer à frente. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E depois diz assim, não deixando a nossa congregação. O que significa que um cristão tem uma congregação. Significa que um cristão é membro comprometido de uma igreja local. E é nela que nós nos devemos encorajar uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, lemos em Hebreus, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Queridos irmãos, a igreja é o contexto onde crescemos na fé. É o contexto onde somos ensinados, encorajados, consolados e corrigidos. A igreja é o único contexto onde podemos travar esta batalha espiritual. Sozinhos, somos como uma presa fácil para os leões na savana desta vida. Mas notem também que em oração, o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Quantas vezes lemos nós nos Evangelhos que Jesus se retirava para orar? Ele orava para se fortalecer espiritualmente, ele orava para ter comunhão com o Pai, no momento de maior dor, em que ele se preparava para se oferecer como sacrifício naquela cruz. Como é que Jesus se prepara? Ele prepara-se em oração. Lemos em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 41.
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Queridos irmãos, o Senhor Jesus angustiou-se. O Senhor Jesus entristeceu-se. O Senhor Jesus sentiu dor na sua carne. Sim, notem a linguagem. Notem a linguagem do Senhor Jesus quando Ele diz assim: e então lhes disse, isto é palavras do Senhor Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. O Senhor Jesus compreende as dificuldades na nossa vida. O Senhor Jesus sentiu essas dificuldades até um extremo que nós nunca vamos sentir. E então o Senhor Jesus, como é que Ele reagiu? A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, Ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se o nosso Senhor Jesus precisava de oração para se manter firme na sua vocação, quanto mais tu e eu. Esta é uma certeza, queridos irmãos. Ninguém chegará ao céu a dizer que orou demasiado. Esta é provavelmente uma das grandes fraquezas do cristianismo moderno. Uma das maiores representações do nosso orgulho. Porque se a oração é a maior representação da nossa dependência de Deus, a nossa falta de oração é prova do nosso orgulho. Mas, queridos irmãos, encorajemo-nos com este facto. Nós não estamos sós na nossa vida de oração e na nossa batalha espiritual. Queridos irmãos, lembremos-nos disto. Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede para nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito que está em nós ajuda-nos a saber orar. Mas também nos diz isto ainda em Romanos 8, versículos 33 e 34. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e maravilhem-se, irmãos, e também intercede por nós. O Senhor Jesus não parou de orar por nós. Oremos, irmãos. Oremos com as nossas palavras fracas. Aprendemos a orar com a própria palavra de Deus. Perseveremos em oração, porque o Espírito ora conosco e porque o Senhor Jesus, à direita do Pai, está a interceder por nós. Agora, depois de tudo o que vimos, depois de pensarmos sobre todas estas peças da armadura, quem é que se sente confiante ou suficiente para estas coisas? Quem é que pode dizer, depois de tudo isto, que se sente competente para ser um soldado perfeito? Alguém? Queridos irmãos, todas as peças da armadura de Deus expõem a nossa inadequação para a tarefa. Mas agora deixa-me convidar, não penses em ti. Não olhes para ti. Olha para Jesus. Ele foi capaz de fazer o que tu não és capaz. Confia no poder do Espírito Santo. O mesmo poder que sustentou o Senhor Jesus. É por isso que nós temos de nos lembrar que a armadura de Deus tem a ver, em última instância, em última análise, com o Senhor Jesus. Com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabem, irmãos, o nosso encorajamento com este texto não é que nos sentimos ou que somos capazes. Pelo contrário, nós sentimos-nos completamente fracos e incapazes de cumprir estas coisas, completamente dependentes dele para nos sustentar. Queridos irmãos, a lição mais importante que nós retiramos deste texto não é confiarmos em nós, é confiarmos em Deus e nos seus meios. Já deram conta como estas peças da armadura, nenhuma delas tem a ver connosco. Todas elas nos apontam para o Senhor Jesus.
A armadura é uma coisa externa a nós. É exatamente porque sem ela nós somos completamente fracos e inadequados que nós revestimos-nos do Senhor Jesus. E Ele se torna a nossa força. E Ele se torna a nossa salvação. E Ele se torna o nosso escudo de fé. É com Ele que nós batalhamos. Como Paulo já tinha orado no capítulo 3. É Ele, é o nosso Deus que é capaz de fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder em nós. Queridos irmãos, encorajemo-nos e ajudemo-nos uns aos outros a confiar em Deus e nos seus meios. Não sejamos orgulhosos. Não queiramos lutar esta vida com as nossas próprias forças. Confiemos em Deus. Confiemos na sua palavra. Confiemos na oração. Confiemos na igreja que Ele nos deu. E sejamos comprometidos. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos porque não nos deixaste à nossa própria sorte, nem à sorte das nossas próprias forças, mas porque enviaste o teu Filho Jesus. É nele que nós oramos, é no seu nome que nós oramos e pedimos que nos fortaleças com o Espírito Santo em nós, que nos dês a capacidade de viver esta vida e de vivê-la para a razão pela qual tu nos criaste, para podermos crescer em santidade e sermos cada vez mais como o teu Filho Jesus, para podermos refletir a tua glória e o teu caráter para o mundo ver. Edifica esta tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém.